Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu dileto irmão, minha dileta irmã, feliz Páscoa a todos. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Este foi o primeiro anúncio da Páscoa feito pelos anjos àquelas piedosas mulheres que foram pela manhã do domingo, bem cedo, de madrugada, para completar o embalsamento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi feito muito às pressas na sexta-feira da Paixão, porque era o sabá judaico, o sabá da Páscoa judaica. Não se podia fazer enterros, não se podia fazer velórios, não se podia trabalhar, tinha que guardar o sábado judaico. Então tudo foi feito ali de um modo muito rápido. As devidas honras, as devidas homenagens, os perfumes, os bálsamos que foram depositados no Santíssimo Corpo do Senhor, foi ali depositado de um modo muito rápido. As mulheres queriam ter tido mais tempo para poder homenagear, honrar o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor como ele merecia ser honrado. Pois bem, passou-se sexta, sábado de dia, sábado de noite, de madrugada lá estavam elas. Foram rapidamente em direção ao sepulcro do Cristo, preocupadíssimas, de como a pedra seria removida, mas foram para se encontrar com o cadáver. Chegam lá, a pedra está removida. Veja bem, a pedra, por obra de Deus, está removida. Pois bem, de imediato apareceu anjos do Senhor que lhe disseram isto a elas. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Isto é, a Páscoa não é o lugar dos mortos. A Páscoa não é para mortos. Mas a Páscoa é para os que estão vivos em Deus. É para viver em Deus. Nosso Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E também Nosso Senhor disse que traria à terra vida e vida plena. E foi esta vida plena que o Senhor trouxe e a dispensou com largueza aos seus discípulos. Portanto, elas não podem procurar entre os mortos, porque nosso Senhor não está morto. Ele já está ressuscitado pelo poder de Deus. O momento da ressurreição foi algo feito somente por Deus. Ninguém sabe. Ninguém viu. Não tinha testemunhas nenhuma. Deus quis guardar o momento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para ele. Foi algo da Trindade. Foi o Pai ressuscitando o Filho no Espírito Santo. Foi a festa da Trindade. Foi, sem dúvida alguma, a glória da Trindade. Somente lá, na outra vida, nós iremos saber o que aconteceu no momento ímpar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E os anjos dão a elas uma ordem: ide a Pedro e aos demais, anunciai que Jesus está vivo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o primeiro anúncio da ressurreição do Senhor foi dado a mulheres. E a mulheres foi confiado este anúncio. Temos aqui, portanto, uma dignificação das mulheres sem igual. Como a Sagrada Escritura dignifica, como o Novo Testamento dignifica a ação das mulheres na obra da evangelização,
e posteriormente na obra da igreja. Elas não fazem parte da hierarquia, mas têm um lugar de destaque, porque a hierarquia também não é poder. Pensa errado aquele que pensa que a hierarquia é ter poder. Não, a hierarquia é serviço. O poder na igreja é para servir. Então, as piedosas mulheres vão agora servir o evangelho, anunciando aos apóstolos a verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ficam perplexos, não acreditam muito, e Pedro e João dispararam em correria até a direção do túmulo. O túmulo jaz vazio. Entram dentro do túmulo. É preciso entrar dentro do túmulo. É preciso fazer uma experiência única, singular, irrepetível do túmulo vazio. Somente quem fez a experiência do túmulo vazio é que pode se encontrar com o Cristo ressuscitado. Pois bem, quando eles olham para o lugar onde o corpo do Senhor havia sido depositado, encontram ali o santo sudário vazio. É preciso compreender aqui como era feito os enterros na época do Cristo. Se adquiria um sudário, um lenço comprido, largo, um lenço que o corpo poderia ser envolvido dentro dele. Então, o lençol tinha que ter o dobro do tamanho da pessoa, mais do que o dobro do tamanho da pessoa. Estendia o lençol sobre a pedra, depositava o corpo, depois puxava o lençol por cima da pessoa e atavam com cordas e nós, e ali deixava no sepulcro. Pois bem, porque o túmulo vazio será o argumento é a prova cabal para os discípulos de que algo extraordinário ali ocorreu. Algo que está acima da natureza ocorreu. Que um milagre, de fato, ali ocorreu. É que o sudário está no lugar que tinha sido posto com o corpo do Senhor e está vazio. Quer dizer, do lado de dentro ocorreu algo com o corpo do Senhor, ocorreu algo com o Senhor que fez com que ele saísse do sudário sem destruí-lo, sem desmanchar os nós, sem tirar as ataduras. E do lado de fora eles observam que os nós estão ali, as ataduras estão ali, ninguém tirou os nós, ninguém forçou nada do lado de fora, foi de dentro. Nosso Senhor atravessou aquele sudário, milagrosamente. E aí está a prova. Os evangelistas insistem, olha, os panos estão todos ali no lugar. Por que eles vão se remeter a esses detalhes específicos? Exatamente por isso. E o sudário, temos até hoje o sudário de Turim, que graças a Deus os cientistas da NASA fizeram a análise e, de fato, constataram que se trata da época de Jesus. Fizeram ainda uma imagem 3D do rosto de Jesus. Eu tenho grande devoção, graças a Deus, ao Santo Sudário, ao rosto de Cristo. Graças a Deus, todo católico deveria ter. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face também tinha. É vossa face, Senhor, que eu procuro, não a escondais de mim. Assim reza o salmista, e nós somos também chamados a rezar com os salmistas deste modo. Então este é o argumento ímpar, primeiro, cabal, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o modo como o túmulo estava vazio e o modo como as coisas estavam ali dispostas. Segundo argumento. O segundo argumento será a própria vida dos discípulos, a fé inquebrantável que eles vão demonstrar na ressurreição do Senhor, se tornando em testemunhas desta ressurreição, sem em nenhum momento duvidar ou titubear.
diante das perseguições, das dificuldades, das tribulações que irão enfrentar. Nosso Senhor ressuscitou como cabeça da igreja. O corpo da igreja também ressuscitou com ele. E esta é a prova. A prova é a vida nova que os cristãos começaram a ter a partir daquele momento. Eles começaram a ter uma vida piedosa, uma vida verdadeiramente santa. Diz a Bíblia que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eles passam a temer a Deus. Eles passam a se submeter à autoridade de Deus, começam a viver as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, passam a viver uma vida de profunda santidade, passam a rejeitar o pecado, a rejeitar os vícios, a rejeitar os erros, a viver uma vida honesta, a viver uma vida de luz, a viver uma vida em Deus, e a própria vida deles era o testemunho mais eloquente de que, de fato, Jesus está vivo, e está vivo na vida deles. Temos um primeiro documento da igreja desta época, que é a Didaqué, que justamente é um testemunho eloquente de como viviam os primeiros cristãos. E na Escritura temos o livro dos Atos dos Apóstolos, que também confirmam os relatos de como viviam os primeiros cristãos. Eles viviam como cidadãos dos céus, estando aqui na terra, viviam como cidadãos dos céus. Obedeciam às leis civis, obedeciam às leis romanas, naquilo que aquelas leis eram em concordância com as leis de Deus. Mas quando a lei pedia que eles fizessem algo contra Deus, aqui está o adágio deles. Convém primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Não queimavam incenso aos imperadores, preferiam morrer. Preferiam morrer do que queimar um grão de incenso ao imperador e confessá-lo como Deus. Ou seja, é a convicção interna que eles possuíam. Para nós hoje, sem dúvida alguma, esta é a grande prova de que Cristo de fato ressuscitou. A minha vida como cristão, a tua vida como cristão, a nossa vida como católicos deve resplandecer a Cristo. Por isso que a Páscoa sempre é uma renovação do batismo. Por isso que a Páscoa sempre é uma imersão de novo, e sempre de novo, na graça batismal. Não há como separar Páscoa e batismo. É impossível, porque a Páscoa exige de nós uma vivência profunda da graça batismal, em aceitar a vida nova. Como fez São Paulo Apóstolo, que se converteu, como fez Santo Agostinho, que se converteu, e com o testemunho de Santo Agostinho quero concluir este ensino de hoje. Pois bem, Santo Agostinho foi batizado numa noite de Páscoa, dia 24 de abril, por Santo Ambrósio. Tinha o testemunho de Santo Ambrósio, tinha o testemunho de um bispo santo, tinha também o testemunho de sua mãe, uma mãe santa. Não há como resistir, não há como continuar diante de dois luzeiros diante dele, diante do sol e da lua. Agostinho é iluminado. Pois bem, tornou-se cristão, aceitou o batismo. Ao voltar para sua terra natal, Tagaste, certa vez andava de um modo desapercebido por aquelas ruas e casas que ele, antes do batismo, antes da conversão, era um assíduo frequentador. Era uma rua que conduzia a uma casa de mulheres, enfim. E quando elas viram Agostinho entrando na rua, logo elas começaram a se perfumar, a entrar para casa, a se prepararem, a se embelezarem, porque Agostinho era um cliente dos bons, deixava ali grande quantia de dinheiro, enfim. E já fazia um certo tempo que Agostinho não voltava para lá, não ia mais. De repente elas entram, ficam lá dentro, esperam um pouco, e nada de Agostinho passar pela porta, esperam mais um pouco e nada, e mais um pouco e nada. Daqui a pouco elas saem lá para fora e vê que Agostinho
já tinha passado na frente do portão delas e já estava dobrando a esquina. E foi aí então que elas chamaram para Agostinho e disseram: Agostinho, Agostinho, não se lembra mais de nós? Nós somos aquelas. Agostinho parou, voltou-se, olhou para elas e disse: sim, eu conheço vocês. Vocês são verdadeiramente aquelas. Mas eu, Agostinho, já não sou aquele. Aqui está, meus irmãos, a força da ressurreição. O poder do ressuscitado, que pode transformar o coração e a vida de uma pessoa. Feliz Páscoa para você. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.